Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, uma boa tarde, bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado aí no Vasco da Gama, a gente amanheceu com uma nova contratação, a gente vai falar aí sobre o jogador que chegou, o Sanches, equatoriano, de 22 anos. Vamos explicar como foi o dia do Vasco da Gama, mais reforços, segundo o Lisca, chegando para agregar ao plantel vascaíno, e vamos falar muito aqui sobre o processo político no Vasco da Gama. Meus amigos, hoje um dia de bastante trabalho, não teve folga, pensamento total agora visando a partida contra o Brasil de Pelotas. O Vasco conseguiu a sua 9ª vitória contra a Ponte Preta, venceu bem, mas agora é virar a página e pensar no próximo adversário. Não poderia ter adversário melhor para o Vasco da Gama jogar nesse exato momento. A equipe do Brasil de Pelotas tem muita dificuldade aí na Série B. No primeiro turno, o Vasco da Gama venceu lá em Pelotas por 2-1 de virada. Foi um jogo muito complicado, mas agora com Lisca é outra coisa. A tendência é que o Lisca venha repetir a equipe cruzmaltina. Não tem por que fazer modificações neste momento. Perfeito? O Castan foi muito bem, titularíssimo na zaga do Vasco da Gama. O Lisca destacou o Castan pelo fato aí da liderança, um verdadeiro xerife ali na zaga do Vasco da Gama. Os meninos jogaram muito bem, o Caio Lopes e o Andrei também. Então a gente deve ter a mesma equipe. O Lisca aí treinando bastante a saída de bola do Vasco da Gama, o posicionamento defensivo, as finalizações, e a gente tem fé em Deus que o Cano aí na próxima partida vai quebrar esse jejum aí de 7 jogos. Perfeito? O Vasco precisa aí de mais 10 vitórias aí. É difícil, mas não é impossível. É jogar um jogo de cada vez. As chances do Vasco da Gama aumentaram de 10%. Agora o Vasco tem 14% de chances de subir aí para a primeira divisão, segundo os matemáticos. Eu sou um cara que sempre estou acreditando. Bom, com relação a reforços, hoje o Vasco anunciou aí o John Sanches, jogador equatoriano com passagens pela seleção de base do Equador, um atleta aí que parece ser muito promissor. Torcedor do Vasco aí fazendo muita fé, um jogador aí que é muito rápido e que joga pela ponta direita. Quem indicou esse atleta para o Vasco da Gama foi o departamento de análise e desempenho. O Lisca gostou desse atleta por conta do físico dele. Então vamos aguardar aí para ver se ele desenvolve um bom trabalho no Vasco da Gama. Esse atleta fez um gol aí contra o Flamengo de letra e tem torcedor do Vasco aí achando que ele é o William, aquele que joga no Chelsea, que jogava no Chelsea, que está no Arsenal. Torcedor do Vasco está muito empolgado. Sempre é assim. As contratações do Pássaro no começo empolgam o torcedor, no desenrolar dos jogos aí a gente cai na real. Espero que essa contratação não seja mais um refúgio. Torço para que dê certo, porque o Vasco da Gama precisa. E o técnico Lisca
perfeito. Ele veio a público ontem, mencionou que deve chegar entre 2 a 3 reforços. Chegou o primeiro no dia de hoje, e a necessidade do Vasco até me pegou de surpresa. Não era de um jogador de lado de campo. A gente precisava ali de jogador pro meio campo, um meia de ligação ali, um camisa 10, perfeito? Nós precisávamos de um camisa 10 para a gente poder fazer essa bola chegar no Germancano. Essa bola chegando lá no Germancano, vocês tenham certeza disso, que a gente sai do buraco, porque o Cano ele tem um aproveitamento muito bom. A gente precisava também aí de zagueiro, de repente de volante, mas preferiram dar prioridade, pelo menos momentaneamente, para esse lado aí de campo. Bom, com relação aqui ao camisa 10, se precisar de ajuda, o Levenciano tem um lá acertado, certo? Já tem um camisa 10 lá acertado. Se precisar de ajuda, é só pegar o telefone que o Levenciano coloca aí no Vasco da Gama. Um cara para chegar, jogar e resolver os problemas do Vasco da Gama. Um craque, certo? E digo mais, tem jogador aí para cada posição acertado já. Assim que assumir, vocês vão saber os nomes, quais são aí. Perfeito? Bom, com relação a esse processo aí na justiça, muitas pessoas aguardando o dia 14. Gente, pode acontecer antes ou no dia 14. Não tem uma data estipulada, mas o torcedor do Vasco toda hora me perguntando: Laureano, como que vai ficar essa situação envolvendo aí a presidência do Vasco da Gama? A tendência é que a gente tenha uma reviravolta nos próximos dias. Mais uma vez eu falo aqui, está se perdendo tempo. Tomei conhecimento. A grana está lá, os reforços já estão lá. Se o Jorge Salgado saísse hoje, por exemplo, né, já teria reforços para amanhã e jogador de peso para poder vestir a camisa do Vasco da Gama. Não é essas coisas que a gente vê por aí. Com todo respeito ao jogador que está chegando aí no Vasco da Gama. A gente também está acompanhando tudo que está acontecendo na justiça com relação ao Mussa retirar essa ação aí. Por enquanto nada, isso é pouco provável que aconteça, porque esse pessoal ele é muito apegado a isso aqui, ó, grana, níquel, é o que eles gostam e não vão abrir mão dessas 30 cadeiras. Almejo sorte ao Lisca, aos atletas do Vasco da Gama e ao jogador John Sanches, que chega hoje, que vai se apresentar nos próximos dias. Lembrando que o Vasco tem até hoje para inscrever esse jogador aí na FIFA, para poder deixar tudo acertadinho. Perfeito? E é o seguinte, gente, estamos perdendo tempo. Enquanto o Levin não entra, o Vasco da Gama está aí perdendo oportunidades de mercado. Perfeito? Mas é isso aí. Vida que segue, estamos juntos, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!